Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pod Obra, o seu podcast aqui do Pedro Ferreira, o seu host e apresentador, podcast que visa fazer uma análise e uma relação entre as obras na cidade de Curitiba e os anos eleitorais, para a gente poder entender se os prefeitos investem em obras em anos eleitorais ou não, para tentar se manter no cargo e se reeleger na eleição seguinte, se manter aí na cadeira de prefeito por mais pelo menos 4 anos. Então aqui no nosso terceiro episódio, a gente prossegue o que já vinha um dos outros dois. No primeiro foi feita a introdução do projeto, explicando a secretaria, as motivações. No segundo episódio nós já tivemos uma análise ali de 2011 e 2012. Nesse terceiro episódio, nós já adiantamos aqui que não funcionaram as estratégias do Luciano Dutti. Ele não conseguiu se reeleger. E o prefeito, o candidato vencedor, foi o Gustavo Frutti. Então agora para esse terceiro episódio nós vamos trazer aqui os números dos anos finais aí do Gustavo Frutti, os últimos 2 anos, 2015 e 2016, para saber se a estratégia adotada por ele funcionou, se ele conseguiu se reeleger ou não e possíveis motivações, mas sem imputar nada aqui, até porque nós não temos nenhuma informação diretamente do Gustavo Frutti, nem de nenhum secretário à época dele, sobre a realização ou não dessas obras. Só explicando novamente, nós escolhemos os dois, nós não, eu, Pedro Ferreira, escolhi os últimos 2 anos para fazer essa análise e também sempre os últimos 4 meses antes da eleição e, consequentemente, os 4 meses do ano anterior, os mesmos 4 meses do ano anterior, para que essa comparação seja justa, para que a gente possa entender o que aconteceu no mesmo período do ano de eleição e do ano anterior. Em 2016 as eleições foram realizadas em outubro, então a gente mantém o período de junho a setembro de análise em 2016 e em 2015. Em 2016 o Gustavo Frutti investiu em 13 obras registradas, 13 obras foram iniciadas com o registro da Secretaria Municipal de Obras Públicas nesse período de junho a setembro, e em 2015 foram 12 obras registradas, Isso equivale a um aumento de 100% em relação ao ano anterior. Em números frios foi um aumento somente de uma obra, Em 2015 foram 12 obras e em 2016 foram 13 obras, registradas pela secretaria. Então, assim, em relação ao Luciano Dutti, é uma diminuição absurda no número de obras realizadas, São praticamente 30 obras a menos realizadas no mesmo período, relacionado à eleição, é lógico, entre os dois prefeitos. A estratégia do Luciano Dutti não funcionou à época, ele não conseguiu se reeleger. Quem foi o vencedor foi o Gustavo Frutti, de quem nós estamos tratando agora. E a estratégia do Gustavo Frutti foi de se manter fiel ao seu plano de governo, sem exagerar no investimento para manter a sua popularidade. Então, para aquela dúvida que gerou esse projeto aqui, sobre a crença popular de que os prefeitos ou governadores, apesar dessa análise ser exclusiva da prefeitura, do governo municipal, se eles investem em obras ou se eles não investem e preferem manter tudo como está. Para posteriormente tentar sua reeleição e, através de outros meios e canais, tentar aumentar sua popularidade ou pelo menos mantê-la no nível que está. O Gustavo Frutti teve um número razoável de obras realizadas, pelo menos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, teve um número razoável ali em 2015. Em 2016 esse número se manteve praticamente o mesmo, um aumento de uma obra, mas que pelo menos em porcentagem significa 100%. E assim, até como o Dutti, da mesma forma como o Dutti, o Gustavo Frutti não conseguiu se reeleger nas eleições daquele ano de 2016.
apesar dele não ter exagerado em relação à Secretaria Municipal de Obras Públicas, né, se é assim que a gente pode dizer, ter exagerado ou não no número de obras, não foi o suficiente para que ele se mantivesse, né, ou se mantesse no poder. Ele acabou não vencendo as eleições e o vencedor daquele ano foi o Rafael Greca, que vai ser o nosso personagem do próximo episódio. Do próximo episódio aqui do Pod Obra. A gente vai trazer os números aqui, uma análise dos últimos 2 anos desse mandato que ele venceu em cima do Gustavo Frutti, né, pra gente entender aí e posteriormente a gente poder fazer um comparativo entre os 3 prefeitos. Quem teve a melhor recepção da população em relação aos seus projetos, em relação às suas atividades, qual foi a melhor estratégia, né? Para compreender mesmo isso, até porque assim, esse podcast está sendo realizado agora, esse projeto está sendo executado agora, porque ano que vem, em 2024, nós temos eleições municipais, né? Então, para que você que está ouvindo, você que está assistindo, fique antenado, fique ligeiro, né? Preste atenção na cidade onde você vive, e apesar disso daqui ser exclusivamente com números de Curitiba, dados de Curitiba, é um projeto que pode servir para outras cidades, pode inspirar outras pessoas a realizarem a mesma coisa, ou então até para alguma empresa, um veículo jornalístico aí que quiser comprar o projeto, quiser entrar com a gente junto nisso. E esse agente eu digo eu, somente. Pedro Ferreira é algo individual. Para você ficar atento, né? Em 2024 a gente tem eleições municipais novamente, então preste atenção em quem tá comandando a cidade onde você vive, o que está acontecendo nessa cidade, né? Para que você não se decepcione posteriormente ou até mesmo não seja enganado com propostas falsas e vazias, porque muita coisa da política ainda não é esclarecida para a grande população, né? Então, para que a gente possa pelo menos entender um pouquinho de tudo que acontece que esse projeto foi criado. Então, espero você no próximo episódio de número 3 do Pod Obra. Eu sou o seu host e apresentador, Pedro Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado.